Precisamos falar sobre o Alien Files, já com 5 lotes, 375 registros e quase 16 gigabytes de documentos, áudios e vídeos. O governo dos Estados Unidos reuniu relatos de pilotos, imagens militares, arquivos da CIA e até uma suposta nave caída na Bahia. Mas um documento ser oficial não significa que tudo descrito nele foi comprovado. Hoje, vamos abrir os 5 lotes e separar documento, testemunho e interpretação. E há um detalhe no 5º lote que muda a conclusão desta história. Se você gosta de casos sobrenaturais, tratados com curiosidade, se inscreve no canal e comenta se você já viu alguma luz ou algo que não conseguiu explicar. Diga a cidade, a data e como aquilo se movia. O seu relato pode virar uma investigação aqui no canal. Antes do primeiro lote, uma regra evita quase toda a confusão. UAP, ou fenômeno anômalo não identificado, não é sinônimo de nave extraterrestre. Ou seja, com as informações disponíveis, a origem não pôde ser determinada. Às vezes há algo estranho. Em outras, o vídeo é curto. Não há distância conhecida ou falta o arquivo bruto do sensor. O próprio portal diz que muitos casos continuam abertos por insuficiência de dados. Um ponto sem identificação pode ser intrigante, mas continua sem identificação. Liberado em 8 de maio, o primeiro lote é o maior. 158 registros na base atual. Memorandos sobre os Foo Fighters da Segunda Guerra, arquivos do FBI, relatórios militares e transcrições da NASA. Um documento do Apollo 11 registra Buzz Aldrin descrevendo um objeto de tamanho aparente considerável durante a viagem à Lua. A tripulação cogitou que poderia ser um estágio do foguete. Outro conjunto reúne 3 depoimentos sobre um objeto metálico visto em 2023 perto de uma instalação de testes. A lição é direta. O governo autentica os registros e as investigações, não a interpretação mais extraordinária. O segundo lote chegou em 22 de maio com 64 registros, 51 deles em vídeo. É a maior concentração de imagens em movimento das 5 liberações. Só que quantidade não substitui contexto. Muitos clipes mostram áreas de contraste em sensores militares, sem distância ou tamanho confirmados. A velocidade aparente pode ser afetada pelo movimento da aeronave, pelo zoom e pela paralaxe. O maior gancho não está na imagem mais espetacular, mas num relatório de 116 páginas sobre uma base ligada ao programa nuclear americano. Entre 1948 e 1950, os arquivos de Sandia, no Novo México, reuniram 209 observações de bolas verdes, discos e clarões perto da base. Investigadores procuraram resíduos de cobre, mas classificaram os resultados como negativos ou inconclusivos. No mesmo lote, um alto funcionário de inteligência relata buscas realizadas em 2025 perto de uma instalação sensível. Ele descreve orbes luminosos próximos a um helicóptero, incluindo um objeto que aparentemente se dividiu em 2. É o depoimento de uma fonte relevante, mas não uma análise técnica concluída. O lote seguinte mostra por que essa diferença importa. O terceiro lote trouxe 72 registros e uma atualização incomum. Em 2023, 6 agentes federais, divididos em 3 equipes e observando de posições diferentes, relataram orbes laranjas que pareciam liberar grupos de orbes vermelhos. A AARO cruzou os depoimentos com voos, radar e dados de rastreamento. Cerca de 60% da atividade foi considerada compatível com aeronaves soltando flares. Os outros 40% ficaram sem explicação plausível na primeira análise. Mas não há vídeo nem medição técnica diretamente ligada à observação. Por isso, tecnologia não reconhecida é apenas uma hipótese provisória. Você já viu luzes se separando ou mudando de formação? Conte nos comentários sem aumentar nem diminuir o que aconteceu. O quarto lote, de 10 de julho, mistura 40 registros de épocas diferentes, documentos do Project Sign, papéis sobre o Project Blue Book e 19 vídeos recentes. Um estudo de 1948 reconhecia que testemunhas tinham visto objetos reais, mas trabalhava principalmente com 2 hipóteses de segurança: tecnologia americana ou estrangeira. Também aparecem 3 imagens de um objeto fotografado na missão STS-80, em 1996.
Nos debates online, alguns enxergaram velocidade extrema. Outros apontaram balões, vento e paralaxe. Sem dados de distância, as certezas dos dois lados vão além do que o vídeo permite. No quinto lote, analistas navais de 1953 estudaram filmes gravados em Montana e Utah. A opinião majoritária foi que as imagens não correspondiam a fenômenos naturais, aves, balões ou aeronaves conhecidas. Mas os cálculos dependiam de suposições sobre a distância, e o relatório pediu mais testes. Outro documento relata que, em 1964, um piloto naval viu perto de Porto Rico um objeto em forma de delta e estimou velocidade acima de Mach 3. O radar do destroyer USS Guyot também registrou um alvo extremamente rápido. Os analistas descartaram um avião experimental americano específico e consideraram espionagem estrangeira. Origem extraterrestre não foi demonstrada. O relato moderno mais cinematográfico aconteceu em 2021. Durante um exercício no Golfo de Omã, a tripulação de um AC-130 afirmou ter observado cerca de 25 ocorrências envolvendo orbes frios próximos da água. As estimativas visuais falavam em objetos de 4 pés, velocidades entre 250 e 1.300 milhas por hora e movimentos que pareciam reagir ao armamento. Só que o gravador digital não funcionava. Os 6 vídeos liberados foram feitos por celular, filmando uma tela infravermelha com perda de resolução e possíveis artefatos. O relato é extraordinário. A evidência visual é muito mais limitada. O caso mais chamativo para brasileiros começou em Conde, na Bahia, em 1963. Uma transmissão falou de uma esfera metálica caída, com um tripulante morto usando algo parecido com um traje espacial. A história chegou ao Conselho Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, que pediu verificação diplomática. O desfecho registrado nos cabos. Não havia notícia local contemporânea. Os relatos posteriores eram contraditórios e o Ministério da Aeronáutica negou qualquer objeto estranho. O governo americano não confirmou uma nave. Classificou a história como não comprovada e provavelmente fabricada. Nos comentários, 3 reações se repetem. Entusiastas destacam casos com múltiplas testemunhas, radar ou sensores independentes. Céticos lembram que um ponto sem distância conhecida não revela tamanho e velocidade com segurança. E outro grupo se frustra com recriações artísticas e gravações de segunda geração. A posição mais sensata, não descartar o testemunho, mas também não transformar uma lacuna de dados em prova. A pergunta correta não é, parece alienígena? Mas quais informações permitiriam testar essa hipótese? Então, o que os 5 lotes entregam? Eles não provam visitas extraterrestres. Provam que órgãos americanos registraram, investigaram e, em alguns casos, não identificaram certos fenômenos. Não resolvido muitas vezes significa dados insuficientes. No relatório anual mais recente, os 114 casos solucionados receberam explicações comuns, enquanto 191 foram arquivados aguardando novas informações. Os melhores casos dos Alien Files não são certezas, são perguntas documentadas. E aqui está o detalhe prometido. O 5º lote não é o fim. O anúncio oficial diz que outras liberações já estão sendo preparadas. Eles não liberaram tudo, e a conclusão pode mudar com novos dados. Inscreva-se no Mundo Sobrenatural, porque quando o próximo lote chegar, nós vamos separar novamente documento, relato e aquilo que realmente pode ser provado.